Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Olá, irmãos, tudo bem? Sou Maria Almeida, este é o canal Católico Perpétuo e hoje quero partilhar com vocês a respeito de um tema bem interessante, o purgatório. Mas antes de começarmos esse vídeo, quero fazer um questionamento. Você aí que está me assistindo, você acredita na existência do purgatório? Seja qual for a sua resposta, te convido a continuar comigo para juntos entendermos melhor o significado desse tema que é tão intrigante. Mas você deve estar aí se perguntando, por que falar em purgatório se esse nome não é bíblico? Não está na Bíblia. Realmente, você tem razão. Não encontraremos o nome purgatório na Bíblia, pois esse nome foi dado pela igreja. Só que o significado dele você achará sim em várias passagens, inclusive em uma parábola, onde Jesus explica claramente o significado do purgatório. Quero te convidar a ver comigo o que diz o Catecismo da Igreja, na página 1030, a respeito do purgatório. Ele diz assim: é o estado dos que morrem na amizade com Deus, mas embora certos de sua salvação eterna, tem ainda a necessidade de purificação para entrar no céu. Ou seja, o purgatório quer dizer que você já foi salvo, já está salvo, mas é necessário que você passe por um purgamento, uma purificação de todas as manchas que o pecado te deixou, para entrar no céu, porque Deus é santo, santíssimo, e no céu não existe nada de impuro. Mesmo que os teus pecados sejam mínimos, mas mancham a tua alma e não podem contemplar a visão beatífica de Deus com as nossas almas impuras, manchadas pela ação do pecado. Quero te convidar a ver na palavra, nas Sagradas Escrituras, uma passagem que bem nos explica a respeito do purgatório. Ele está no livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 25 a 26, que diz assim: procura rapidamente um acordo com aquele que pleiteia contigo, enquanto estás a caminho com ele. Do contrário, teu rival te entregará ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e te colocarão no cárcere. Asseguro-te que não sairás enquanto não tiveres pago o último centavo. Esse juiz, Jesus está aqui mostrando claramente a situação, a realidade do purgatório. Esse juiz é Deus. Esse oficial de justiça é o seu anjo da guarda. E esse cárcere é o purgatório. Pois, por que eu digo que é o purgatório? Porque o inferno, você não tem mais a menor possibilidade de alcançar a salvação. Já perdeu todas as possibilidades que você tinha enquanto estava aqui. Agora o purgatório não. Ele vai te limpar e te purificar daquelas faltas que de certa forma ainda estão manchando a sua alma, ainda estão te impedindo de estar diante de Deus. A palavra de Deus é clara quando diz que somente aqueles que estão puros, justificados, podem herdar a vida eterna e, consequentemente, o acesso à visão beatífica de Deus. Pois é, isso é uma realidade, mas infelizmente muitos cristãos católicos estão se protestando ao negar esse dogma de fé da igreja, que é a realidade do purgatório. Nós precisamos enxergar o purgatório como o nosso querido o Papa Emérito Bento XVI bem nos fala, que o purgatório precisa ser para nós uma fonte de grande esperança, pois é através dele que vamos nos purificar, limpar toda a ação de pecado que ainda existe em nós após a morte, para estar junto de Deus. Mas para entendermos melhor sobre a realidade do purgatório, é preciso entendermos a questão da salvação. Salvação, existem duas formas de chegarmos à salvação: a objetiva e a subjetiva. Mas o que é isso? Objetiva e subjetiva. Os nossos irmãos protestantes
costumam dizer que o sacrifício de Cristo na cruz é o suficiente para nos salvarmos. Mas eles se esquecem que além dessa salvação objetiva que Jesus nos concedeu no momento da sua morte na cruz, Ele só nos deu as condições necessárias para sermos salvos. Só que a outra parte, a subjetiva, é necessário sair de nós mesmos. Só vai ser realizada através das nossas obras, das nossas ações, das nossas atitudes. Se você for um péssimo cristão, um péssimo irmão para com o outro, um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo filho, você não vai herdar a vida eterna. Os seus pecados não vão te deixar alcançar a salvação. É aí onde muitas pessoas se perdem, porque acham que o fato de Jesus ter, no sacrifício da cruz, alcançado a nossa salvação objetiva, não quer dizer que está sendo o suficiente, que por isso sejamos salvos apesar das nossas enormes faltas cometidas durante todo o nosso tempo de vida. Lembre-se de uma coisa: Deus é santo, santíssimo, muito santo, e não aceita, abomina qualquer espécie de pecado. Você cometendo pecados e pecados graves, você coloca em risco a sua salvação, apesar de ter dado de Jesus a salvação objetiva. Você corre o risco de ir sim para o inferno se você não viver os méritos de Cristo na sua vida, porque Ele te deu as condições de salvação, mas para você viver como cristão, sem pecado, sem viver uma vida errada. Agora, quando você escolhe o caminho errado, aquele que está contrário às leis de Deus, à vontade de Jesus para a sua vida, aí você está escolhendo a sua perdição. Quero te convidar a ver comigo uma outra passagem da Bíblia que também nos explica a realidade do purgatório. Ela está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 12 a 15. Diz assim: sobre esse alicerce, um põe ouro, outro prata, pedras preciosas, madeira, capim, palha. A obra de cada um ficará evidente, pois aquele dia a mostrará, aparecerá com fogo, e o fogo comprovará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que construiu resiste, ele receberá seu salário. Se a obra se queima, será castigado, embora se salve como quem escapa do fogo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está vendo aqui? Mais uma vez, o juízo divino testará com fogo a qualidade das nossas obras. É o purgatório. Tá claro isso? Que nós precisamos pagar por nossas faltas, nos purificar dos nossos erros através do fogo. E aquele segundo a obra não é a forma certa, não foi da forma adequada segundo a vontade de Deus, é como a palha, será queimada, será castigada, queimada. Isso é muito claro, gente, não precisa tanta explicação, eu não preciso ter o nome purgatório aqui para entender. É muito claro isso. E por último, quero te levar a ler comigo o livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de 18 a 19, onde diz assim: porque Cristo morreu uma vez por vossos pecados, os justos pelos injustos, para vos conduzir a Deus, sofreu a morte no corpo, ressuscitou pelo Espírito, e assim foi proclamado também para as almas encarceradas, para aqueles que outrora não acreditavam, quando a paciência de Deus contemporizava a Noé, e Noé fabricava a arca, na qual 8 pessoas se salvaram atravessando a água. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Você está vendo aqui? Jesus foi pregar para aqueles que estavam encarcerados, ou seja, aqueles que outrora, na época de Noé, se rebelaram contra a vontade de Deus, não acreditando em tudo que Deus havia passado a Noé, e assim estavam pagando por seus pecados no purgatório. E Jesus foi lá para pregar a eles na prisão, que é o purgatório,
para dar a eles a chance da purificação dos seus pecados, para que fossem salvos e fossem herdar a vida eterna. Durante toda a história da igreja, nós temos relatos de vários santos que nos contam situações do purgatório, que nos mostram que a realidade do purgatório é verdadeira e eles, nas suas vidas místicas, em êxtase, se viram lá no purgatório. Olha só, Santa Faustina, o que nos diz? Ela escreveu no ano de 1926 e disse o seguinte: vi o anjo da guarda que disse que o seguisse. Em um momento, me encontrei em um lugar nebuloso, cheio de fogo, e havia ali uma multidão de almas sofrendo. Estas almas estavam orando com grande fervor, mas sem eficácia para elas, porque somente nós podemos ajudá-las. Perguntei a estas almas qual era o seu maior tormento, e elas responderam unânimes que o maior tormento era a saudade de Deus. Vi a Mãe de Deus que visitava as almas e os no purgatório. As almas a chamavam de a estrela do mar, porque ela lhes dava alívio. Outra santa que fala também a respeito do purgatório, Santa Matilde, ela diz o seguinte: no dia em que Santa Matilde havia acabado de comungar, ouviu o Senhor dizer-lhe: reza pelas almas do purgatório, um Pai Nosso. Ao mesmo tempo, a inspiração divina desvendou a Santa Matilde as intenções do Pai Nosso pelas almas, e quando Santa Matilde acabou de rezar o Pai Nosso, nessas intenções, ela viu uma grande multidão de almas rendendo graças a Deus pela sua libertação do purgatório, numa alegria extrema. Então aqui são só dois relatos de dois santos da igreja, mas existem vários que tiveram essa experiência de ver o purgatório, de ver a realidade do purgatório. Então, gente, eu quero ficar por aqui, mas deixar uma pequena observação. Purgatório é um dogma de fé da Igreja Católica, e como dogma de fé tem que ser verdade para todos nós. É uma verdade que não pode ser contestada, que não pode ser colocada em dúvida. Se nós somos católicos verdadeiros e praticamos a nossa fé, temos que acreditar na realidade do purgatório. Caso contrário, estamos cometendo pecado grave e indo contra a vontade de Deus. Então, meus irmãos, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado de alguma forma a tirar algumas dúvidas, esclarecer sobre a realidade do purgatório. Peço a Jesus e Maria que esteja sempre presente em vossas vidas, hoje e sempre.